Então, estamos aqui de novo gravando mais um De Dentro do Armário, Dentro do Armário da Tiane. Eu sou o João, eu sou cientista e gosto muito de arte. E eu sou a Tiane, eu sou artista e gosto muito de ciência. Meu Deus! Então, meninas, tudo bom? Agora que a gente já é uma personalidade muito famosa da internet. Somos bombando. Sabe? Inclusive, se vocês procurarem no Google, De Dentro do Armário, podcast, a primeira coisa que aparece é a gente. Muito famosos, sim, tá? Riquíssimas. 7 pessoas já ouviram, tá? Um total incrível de 7 pessoas. Então, assim, fama é isso. Né? Algum dia a gente vai estar conversando com alguém no mercado e ele fala, já ouvi sua voz. Conheço, de algum lugar. E era tipo, pois é, sou eu mesmo. Fala biologia pra mim. Aí você fala, ai, mentira! Você é de dentro do armário? Exato, nem sempre eu moro dentro do armário. Enfim, como semana passada a gente falou de ciência, na verdade a gente falou sobre João, né? A vida e trajetória de João Henrique. Hoje a gente vai falar um pouco de arte, especificamente teatro. Porque, né, especialidade, assim, da nossa amiga querida Tiane. Se você quiser contar um pouquinho do seu currículo pra gente um pouco, pra gente saber o que você fez, como você começou. Ok, vamos lá. Bom, eu morava em Irati, que é uma cidade no interior do Paraná, com cerca de 60 mil habitantes. Em Irati tinha alguma coisa pra fazer? Não tinha. Ela não tinha. E aí, mas eu sempre gostei de fazer teatro na escola, essas coisinhas assim e tal. E aí, acabou que quando eu tinha uns 12 anos apareceu um curso de teatro lá, feito por pessoas da cidade mesmo, super amador. E aí eu fui fazendo, decidi que eu queria fazer faculdade de artes cênicas. Me transformei em Fernando Montenegro, mudei o meu nome. Nossa, que Tiane Montenegro. E aí eu vim pra Curitiba em 2008 fazer faculdade de artes cênicas. Nossa, tem um tempão, né? Tem um tipo, tempão. eu Ai, sabia. nem fale. Ai, meu Deus, muito velha. Meu Deus do céu. E aí eu me formei na Faculdade de Artes do Paraná, em artes cênicas, com habilitação e interpretação teatral. Sim, é um nome gigantesco. Que interpretador. Então você não pode ser diretora. Não, eu não tenho DRT de direção. Exatamente. Que estranho. É que daí depois que eu saí de lá, na verdade quando eu tava lá fazia 2 anos, eles resolveram renovar o currículo do curso, porque o currículo era muito antigo. Tipo, muito antigo mesmo, assim. Daí eles resolveram renovar o currículo justamente porque o que acontecia na faculdade era que muita gente entrava no curso de artes cênicas e porque assim que fazia vestibular você tinha que optar por direção ou interpretação. E aí muita gente muita gente entrava pra fazer direção, por exemplo, e no meio decidia mudar pra interpretação e vice-versa. E aí você podia no 3º ano fazer uma pequena banca e mudar. Só que daí como isso acontecia muito, eles resolveram daí depois quando eu tava lá fazia 2 anos, eles resolveram mudar. E aí hoje em dia você entra primeiro, daí depois de um tempo lá dentro, tal, que vê a vibes. Exatamente, daí você decide. Mas aí eu não sei como é que é exatamente esse novo mas currículo. você já tinha entrado lá toda a tua Mas eu já tinha entrado, eu fiquei chateadíssima, porque daí, nossa, agora tá bem melhor. Por exemplo, na minha época não tinha nem optativa. Nossa. Tipo, né? Você era obrigada a fazer aquele currículo, Você era obrigada, exatamente. 4 anos ali, ó, fechadinho, igual colégio mesmo. Mas, gente, nossa. Enfim, daí foi isso. Daí eu me formei, daí depois, a partir daí eu comecei a trabalhar profissionalmente como atriz, né? E aí Antes você não trabalhava... Mas você atuava já, né? Mas é amadora, né? Tá, amador quer dizer não ganha dinheiro? Amador quer dizer não ganha dinheiro. Tá. É só pra saber. Em teoria, se for ver, amador é a pessoa que faz por amor unicamente, né? Ai, olha ela, toda a Então, etimologia assim, da palavra. Né? Então, assim, o correto seria uma pessoa que não é profissional naquilo não receber por aquilo, né? Assim, sim. Só que não é a realidade, né? Tem gente que é amador e que... Mas enfim, né? Enfim, cada um puxou cada um, né, gente? Exato, sou DJ e Big Brother. Aí o que acontece é que o DRT, ele é bem importante, porque o DRT, pra quem não sabe, é o nosso registro profissional, né? Que é o que diz que, ok, parabéns, você é profissional. É o CRM do ator. É o CRM do ator. Esse tem de teatro? Na verdade, DRT na verdade, olha só, a gente usa a sigla incorretamente, mas como se popularizou assim... na verdade, DRT seria alguma coisa tipo departamento, trabalho. Que não é unicamente
Não é unicamente de teatro. Só que daí a gente usa como, tipo, qual o seu DRT? Só que não é o nome certo, entendeu? Só que daí, como ficou popularmente conhecido, é muito mais legal do que falar, qual é o número do seu registro, entendeu? Porque DRT é só isso, é o número do registro que você tem lá no departamento de trabalho. Ok. Então é isso. Eu achava que era, tipo... Distrito Regional das Artes e Teatros. Não é. Seria tão mais legal. DRT. Não. Dançarinos, rapimelantes, teatrólogos. Nossa! Sabe? Eu achava que era ia tipo ser muito isso. mais legal, eu queria. Eu realmente achava que era alguma coisa Sério? assim. Que era só voltado? Não. Nada mais é do que o registro que você tem lá no Ministério do Trabalho. Ok. Só que daí o nome popular ficou DRT e ficou DRT. É errado? Quem sou eu para dizer, não é, Exato. Todos falamos gente? RT. Tá tudo certo. E aí é isso. Aí também o que aconteceu é que quando eu morava em Irati, eu fazia aula de balé e de jazz. Também era dançarina. Podia ter DRT também, porque tem D de dança. Claro, tudo a ver. Dança e teatro. Só. Se eu quisesse ser pintora, eu ia poder? Não ia. Não ia. Não tem, Infelizmente, não tá. Exato. Não tem P. E aí também eu comecei a ir pra esse lado da dança. Só que aí, quando eu fui pro teatro mesmo, assim, ele acabou ocupando toda a minha vida, digamos assim, né? Então a dança ficou um pouco esquecida. Mas você dança de volta, né? Daí depois que eu me formei, que daí eu voltei a ter tempo de viver, aí eu voltei pra dança e hoje em dia eu faço jazz, já faz 5 anos. Por isso que você consegue se abrir toda, assim. Sim, fazer que nem drag queen. Ela sabe, ela dá um salto e pá! E cai toda arreganhada. Toda arreganhada. Sim. Olha, eu achava que tinha menos tempo. Nossa, que burra eu sempre acho que as coisas são mais próximas. Pois é, mas é que, na verdade, como eu fazia quando eu era criança, quando a gente é criança tem esse negócio, né? O corpo, ele assimila melhor, né? E aí, quando você é adulto, mesmo que você não faça há muito tempo, você ainda tem uma lembrança bem forte, né? Uma memória muscular. Que, quem sabe, alguns dias a gente fala biologicamente sobre isso, pode ser. né? Olha que nesse momento eu estou tentando levantar a minha perna. Nossa, tá incrível. Obrigada por essa biologia. Você perdeu, olha. E aí é isso. Eu, hoje em dia, faço dança e circo também. Eu quero ser uma artista completa. Tiane que me apresentou o mundo do circo. Eu adorei. Em breve, Tiane e João. Nossa, na pra sua cidade. Fora do armário. É pra fora do armário, sabe? Na sua cidade fazendo circo. Olha, a gente pode fazer um número de Imagina circo que chamado legal. Pra Fora do Armário. Nossa, eu acho Nossa, super amei. ótimo. Eu tava ouvindo uma música do Nightwish. Olha, né? Muito metaleira. Toda gótica. Muito gótica, minha querida. Assim, você sabe a quantidade de delineador que eu passei nesse olho. Tá, Deus tem preto até assim o meu cabelo. Inclusive eu coloco preto aqui em cima no cabelo, que é pra disfarçar a falha. Mas pra você também ser gótica. E também, ao mesmo tempo, você é gótica. E eu tava ouvindo uma música, eu não lembro qual que é, mas era do CD Once deles. Eu gosto muito do Nightwish. Por isso que eu sei o nome do álbum. O nome, o ano e por que foi lançado. Tipo... Once, 2007. Felicidade. E nesse álbum eles têm uma música que é tipo... Eles têm um crescendo, assim, um crescendo, que vai aumentando, tipo... E daí desce um metalzão, tipo, bem corda grave da guitarra, assim... E eu acho que seria super legal pro circo, sabe? Especialmente você que é a louca dos panos, que vai subindo, então, tipo, vai subindo com o crescendo, né? Tipo, literalmente subindo ao longo do crescendo da música. E daí se joga lá de cima. Eu falei, nossa, se eu fosse capaz... A gente ainda não tem o número, mas já temos a trilha sonora. Exatamente, já temos a trilha sonora. Enfim. Você lembra qual foi o seu primeiro trabalho pago de atriz? Depois que eu saí da faculdade, eu fiquei 6 meses desempregada. Triste. Bem PhD, por hora desempregada. Vagando pelo mundo em solidão e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer dessa vida, né? Porque quando a gente pensa em fazer uma faculdade de teatro, assim, é a maior preocupação, né? Só que a preocupação, ela se torna mais concreta quando você sai da faculdade sem trabalho, né? E agora, José? Aí, eu lembro que foi em junho, mais ou menos, eu tinha terminado a faculdade, né? Tipo, em dezembro. E daí, em junho do ano seguinte, isso foi 2012, o Teatro Regina Vogue, que é um teatro bem conhecido aqui em Curitiba. Sim. Eles têm um grupo de teatro também, né? Eles fazem muitas produções, principalmente voltadas para o público infantil. Eles abriram audição pro espetáculo As Aventuras de Pinóquio. E aí, nossa, foi muito engraçado, porque quando eu vi
Acho que foi no Facebook ainda que eu vi que eles estavam procurando atores e tal, estavam abrindo essa audição, assim, cara, eu vou passar nesse negócio aí. Eu vou passar. Minha querida, mas eu vou fazer vou auditar tanto. Tá, porque, nossa, eu tava super desiludida na vida, sabe? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Aí quando eu vi Foi só curso de administração agora. mais ou menos por aí. Foi tipo, nossa, a janela para a minha entrada no show business. Uhum. Aí tem um detalhe. Antes disso, eu tinha feito uma pós-graduação em gestão cultural. Não era administração, mas era quase. Nossa, isso que eu ia falar, era bem próximo ali. Administração da cultura. A administração da cultura, ela é praticamente ministra da cultura. Pra você ver como... Imagina, para o próximo governo, Olha, o Ministério da Cultura fica tá a ali. dica, Hashtag tá? Tiane. Tiane. Hashtag Tiane resiste. Ela sim. Estou com ela, o nome dela é Tiane. Amo. E aí eu fui fazer a audição e passei. Sim, foi super legal. Eu fui fazer a audição, nossa, eu fiz assim, tipo, com muita certeza, sabe? Eu tava muito... Determinada, não sei. Determinada, eu tava, tipo, determinadíssima. Daí eu fui fazer audição, aí tinha que dançar. E, nossa, fazia um tempo que eu não dançava, mesmo assim eu fui lá e dancei. E tinha nanã, daí tinha que cantar. Nossa, eu cantei mesmo, foi até engraçado, porque eles fizeram a audição lá no Teatro Regina Vogue, que é um teatro grande, né? E aí era lá no palco. Nossa, tava sozinha no palco? Sim, menino. Só que foi assim, tinha o cara que ia fazer o diretor musical, né? Que seria o diretor musical do espetáculo. E ele ficou no cantinho com o teclado. Então você podia ir lá e cantar tanto virado só pra ele, no cantinho, quanto você podia cantar pra todas as pessoas. E quem tava lá no teatro era o Maurício Vogue, que seria que seria o diretor do espetáculo, né? Com o assistente de direção dele, com a coreógrafa e com todos os seus concorrentes, digamos assim, estavam lá no teatro, né? Então você podia escolher. Ou você cantava. Tem isso, né? Uhum, cara, que também. bizarro. Não bizarro, é bizarro. É doido. Tipo, imagina tipo, você fazer uma entrevista de trabalho com em que todo mundo todas lá. as pessoas que você está competindo com estão lá te vendo. E aí, tipo, aquela resposta genial que você tinha pensado em dar, a outra pessoa já deu e você fica tipo, fuck! E agora? Nossa, é bem intenso. E aí eles falaram, você pode tanto ou cantar sozinho pra ele e tal, como você pode cantar pra todo mundo. Queridinho, eu sou atriz, né, meu amor? Eu não sou cantora, eu sou atriz. Nossa, se não for pra cantar pra todo mundo, eu nem saio de casa. Se eu vou fazer uma performance cantando, daí eu nem vou, né? Fica dentro do armário. E todo mundo que foi, antes de mim, cantou só pra ele, baixinho e tal. Meu amor, mas eu fui no meio daquele palco que eu pensei na minha cabeça, que eu amava o Teatro Regina Vogue. Foi um dos primeiros teatro de verdade, que eu vi na minha vida. Imagina, eu vinda do interior e tal, então pra mim eu já tinha uma história com aquele teatro, né? E eu pensei, vai saber quando que eu vou ter a oportunidade de me apresentar nesse teatro, porque eu não sabia se eu ia passar de verdade, né? Pensei, cara, essa é a minha oportunidade de me apresentar nesse teatro. Nossa, eu fui no meio do palco e... eu nem lembro que música eu cantei, foi alguma música do Teatro Mágico. Obviamente, né? Cantei. Óbvio, né? Obviamente. Que era pra me dar sorte, né? E daí, nossa, eu super cantei, não sei o que, terminei lá, arrasando. Aí o diretor musical virou pra mim e falou, mas você tá cantando desse jeito, assim, toda se mostrando, só porque o Maurício Vogue tá ali? Você não sabe cantar baixo só pra mim? Eu fiquei, querida! Dá licença! Né? Aí eu virei pra ele, olhei no fundo dos olhos dele e cantei uma música baixinho só pra ele. Chegou uma hora, eu cantei, sei lá, acho que umas 2 frases da música, ele só levantou a mão assim pra mim e falou, tá bom, eu já entendi. Eita! Tá, meu amor! Tá, meu Olha, minha querida, me desculpa, pra na hora de deu um pulo, caiu de costas do chão. Pá! Ela abriu toda a perna assim, frai agora, hein, minha querida? E saiu batendo no chão, assim. Saiu quicando do palco. Era o que eu devia ter feito, ia ser muito mais legal. E aí depois também ainda tinha que apresentar. Primeiro você dançava, depois você cantava e você ainda tinha que apresentar uma cena. Ai, gente, de apresentar a cena eu nunca entendi direito. Pois é, foda. Sempre me achei estranhíssimo, porque... eu vou deixar você continuar falando, tá? Mas sim, mas conta sua experiência também. Não, então, é que assim, eu não sou uma pessoa muito de monólogos. Eu falo muito sozinho. Se me deixar, a pessoa olha pra mim, eu não calo a boca. Mas eu assisti alguns monólogos, alguns achei muito, tipo, o monólogo da vagina, tipo, acho que é um... sim. Tipo, é o texto mais conhecido, e, tipo, tem 1000 pessoas que fazem de 1000 jeitos diferentes, teve um contexto histórico e tal, blá, blá, blá. Acho legal. Eu vi um monólogo do Saint-Exupéry, do Antoine Saint-Exupéry, tem um texto... Não é dele, mas é sobre a vida dele. Então, é um monólogo, sabe? O texto inteiro é um cara lá, eu acho, tipo, incrível. O que você vai fazer
Ai, meu Deus, que medo. Esse, nossa, não, o texto é incrível. Eu estou, assim, ansiosíssimo. Se eu vou cagar no texto ou se vai ser incrível, não sabemos. Mas, assim, eu tô bem ansioso porque também é um texto que eu gosto bastante. Sim. Dito isso, normalmente esses textos são feitos para serem monólogos, são pensados. Agora, quando você tem que fazer uma cena numa audição... De um texto que não é monólogo, você disse? É. Sim. Eu acho... Eu não sei. Eu nunca... Eu acho que não assisti. Porque as audições que eu fiz na Inglaterra ou eram, tipo, um grupo. Por exemplo, essa é a cena. Daí todo mundo faz a cena junto. E eles trocavam os papéis. Nossa, que legal. Acho que é. Ou a gente sentava com os diretores na salinha lá e fazia. Agora, assim, tipo, me parece bem... Sim. Sabe, o coração bate. Eu acho que é pior ainda quando você faz num teatro grande, como era o caso dali, sabe? Porque aí você já tem que ter tudo, né? Você tem não um dá palco pra ser uma inteiro ceninha. Pra você. É bizarro. Enfim, deve ser assustador. Não, eu acho que eu fui muito melhor cantando do que fazendo a minha cena. E isso que eu sou atriz e não sou cantora, né? Porque, tipo, gente, eu fiquei super nervosa com a cena. Até porque daí... Sei lá, a música eu já sabia, né? Decorado. E a cena eu tive que decorar. Tipo, foi um texto que eles tinham mandado pra gente. E que daí você tinha que decorar aquele texto específico, assim. Então eu ainda tava meio nervosa com o texto e tava tenso e tal, isso aqui. Mas fiz. E aí, o legal dessa audição foi que, tipo assim, eu fiz a audição terminou, tipo, 1h da tarde. E às 3 eles já ligaram pra avisar que não tinha passado. Nossa, que legal. Nossa, sonho, né? Nossa, nem falho, né? Pra que ficar deixando as pessoas Ai, não, daqui a 3 semanas a gente vai ligar. Daí não e daí passou. nunca ligam. Na verdade, eu você nem nunca ligo. nem fica sabendo. Tipo, mano, liga e fala não, obrigado. Sim. E aí, esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz. Daí, de espetáculo profissional. Aí foi super legal pra mim, porque, tipo, caraca, o primeiro espetáculo profissional já foi lá no Regina Vogue. Tipo, com a Regina que tava produzindo, o Maurício Vogue que tava dirigindo. Que legal! Sim. Nossa, Tony! Foi super foda, assim. Eu cheguei lá no primeiro dia, eu já tava, tipo, meu Deus! Ai, calma, tá tudo bem. Sabe? Tipo, que massa. Foi muito legal. E um musical, né? Era infantil, mas foi bem pauleiro, assim, também. Porque... que experiência legal. Foi super... Foi muito bom, assim. E aí, no meio do... Imagina, já tinha acontecido tudo isso, né? Tinha uma audição. Eu passei numa audição, tipo... Daí, no Regina Vogue, que era um teatro que eu já tinha uma história, que eu adorava... tava trabalhando com atores que eu já conhecia o trabalho e já achava, tipo, eles super fodas, assim. Daí eu, tipo, nossa, estou aqui no meio dessas pessoas. Aí faltava 2 semanas pra estrear, eu já tava super tensa. Eu rompi o ligamento do joelho durante o ensaio. A gente tava lá numa coreografia e eu fui chutar a perna, fazer um grabatima assim, toda... Rompi o ligamento do joelho. Nossa, foi tipo, meu mundo caiu. Você começou a gritar desesperada no palco? Foi um dia que a gente não tinha ensaiado no teatro, porque bem o teatro tava... negro, assim, sabe? Foi bem terrível. A gente não tava ensaiando no teatro, porque o teatro tava alugado nessa data. Então a gente tava usando uma sala que tinha lá no shopping, né? E aí eu caí no chão, assim, fiquei tipo, queridos, não sei o que aconteceu aqui. E todo mundo achou que eu tava brincando, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de brincar, né? De fazer umas palhaçadas. E aí todo mundo achou que eu tava brincando. E eu fiquei, tipo, nossa, me contorcendo no chão, que tava doendo muito, assim. Eu achei que eu tinha quebrado, na verdade, alguma coisa. E aí eles chamaram os bombeiros, que ficam lá no shopping. E o bombeiro chegou e falou, não, menina, isso é normal. Esse barulho aí que você escutou... Não foi nada. Foi tipo um barulho de quebrado mesmo. Parecia uma madeira quebrando. Um tec, assim. E daí... Só que eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí fui pro hospital, bababá. Só que daí no hospital eles não tinham ressonância magnética, né? Meu Deus do então, céu, que falta de sorte, né? Um nem atrás do outro, Não, né? e é claro que tinha que ser numa sexta-feira, né? Porque assim, se fosse durante a semana, você ainda consegue ir no médico e tal. Não, tinha que ser na sexta-feira à noite. Sim. Aí eu fui no hospital, eu cheguei lá, eles fizeram um raio-x. Aí, questão de osso, o cara falou, não, tá tudo certo. Aí eu podia colocar o pé no chão, porque como não tinha sido osso, então não ia quebrar, não ia ter nenhum problema. No dia seguinte, eu tinha ensaio de um outro musical que eu tava fazendo. Um lugar onde a gente se conheceu, um musical de extensão lá na FAP. Só que eu te conheci acho que no ano seguinte, né? A gente conheceu no ano seguinte. Então, eu acho que eu te assisti no primeiro ano. Eu tava fazendo um curso de extensão em teatro musical lá na FAP. E a gente tava ensaiando pra fazer Chicago. A gente ia fazer um pocket de Chicago. Então, eu assisti, sim. Eu assisti. E aí eu fui. Porque eu pensei, não quebrei nada, eu vou ensaiar.
Fui ensaiar bem louca. Com o joelho, meu joelho tava gigante, assim, inchadíssimo. Toda cagada. Só que fazia... 1,5 km de joelho. Só que faltava muito pouco tempo pra gente estrear. Eu não podia fazer isso com os meus colegas de trabalho, né? Eu, pelo menos, fiquei lá parada no lugar onde era pra eu ficar, para as pessoas terem uma noção de que era pra eu estar ali. E aí, na segunda-feira, eu fui num médico, que foi, tipo, o médico que eu consegui marcar, porque é super difícil de marcar médico, então eu saí ligando pra tudo quanto era lugar. Aí o médico que eu consegui, eu cheguei lá, era um senhorzinho, aí ele mexeu no meu joelho e falou, não, você rompeu o ligamento. Nossa, daí eu, tipo... tipo, Jesus, assim. Tipo, ele olhou pra você, passou a mão pelo seu corpo, assim, e de longe. Opa! Chegou no joelho, Olha, tipo isso. Daí ele falou, você rompeu o ligamento. Daí eu falei, tá, mas e o que eu faço? Porque eu vou estrear daqui a 2 semanas. Ele falou, não, você não tinha nem que estar andando na rua. Porque você pode cair no meio dos carros. Porque o seu joelho tá super instável. Pode acontecer qualquer coisa com você. Você tem que ficar de repouso total até você fazer cirurgia. Você imagina, isso pra mim, naquele momento que eu estava vivendo na minha vida. Eu saí, eu falei, ok. Eu saí de lá, entrei no carro e... Nossa, eu desandei a chorar. E eu tinha ensaio logo depois do médico, né? Óbvio. Aí eu chorei dentro do carro, me recompus e fui pro ensaio. E eu cheguei no ensaio, eles estavam cantando uma música, nossa, super dramática. Nossa, óbvio, né? Aí eu entrei, todo mundo olhou pra mim, começou a cantar pra mim, e eu andando assim, sem conseguir andar direito. Nossa, cara, meu Deus do céu. Aí eu resolvi ir no médico do meu pai, lá em Irati. Então, eu fiquei ensaiando a semana toda, né, querida? Não, daí esse médico me deu a guia pra eu fazer a ressonância. Aí eu fiz a ressonância, daí até saiu o resultado, eu resolvi ir pra Irati na sexta-feira. Então, eu peguei o resultado da ressonância na quinta, sexta-feira eu fui pra Irati depois do ensaio, consegui falar com o médico, mostrei a ressonância, ele falou, realmente, você rompeu o ligamento. E aí, doutor, você não tá entendendo, eu vou estrear daqui a 2 semanas. Ele, não, você pode viver normalmente a sua vida. Aí eu... graças a bom Deus. E ele pegou um super bom, você colocou, abriu seu joelho rapidinho, fez uma colinha ali, coisa rápida. E tcharanana. Sabe, pegou assim, sabe aquela cola quente? Colocou um ligamento atrás da cola quente. Pronto, é isso. Essa é a medicina moderna, tá? Não, ele falou, não, você pode, teu joelho tá instável de fato, então é bom você usar uma joelheira forte, né, e tal. E aí foi isso. Eu fiquei, mas eu terminei Não precisou nem fazer cirurgia? Não, eu terminei a temporada, no domingo eu terminei a temporada, na terça-feira eu já tava fazendo cirurgia já. Porque eu queria me livrar daquilo de uma vez, sabe? Porque também foi uma temporada bem difícil, né? Porque daí eu estreiei lá no Regina e ainda estreiei o Pocket do Chicago lá. Então, tipo, às vezes eu terminava de apresentar no Regina, saía correndo e ia lá apresentar no Chicago. E isso com o joelho todo ferrado, né? Então... A minha joelheira tava nojenta, assim, porque eu não tirava ela. Eu ficava o dia inteiro, assim. E daí, como eu fui usando muito, ela tinha Tinha um pedaço dela que já tinha nome. Tipo isso. Não, mas ela era tão presa que ela tinha uns ferros do lado. E eu fui usando tanto que os ferros faziam... Então toda vez que eu chegava no lugar, as pessoas já sabiam que eu tava chegando. Mas foi bem terrível. E daí sentia dor, claro. Imagina, às vezes eu fazia alguma coisa, me empolgava durante o espetáculo, fazia alguma coisa, doía o joelho também. Mas foi que foi. Fiz, daí depois fiz a cirurgia, deu tudo certo. Obrigada ao Dr. Jefferson. Eu quero dar agradecimento ao Dr. Jefferson. Inclusive, se você usar o código Tiane... Tem 10% de desconto lá na consulta com o Dr. Jefferson. Exato. Ai, que bom. Agora e daí aconteceu isso tudo no meu primeiro espetáculo profissional, né? Olha só, que claro, né? Não podia ser tranquilo, não, né? Não podia. Como que você ia ganhar, né? Não ia ganhar nada assim tranquilo. Ia ter história pra cantar? Se tivesse dito pra você, nossa, foi tudo lindo, maravilhoso? Não, foi incrível. Eu saí da faculdade, logo em seguida eu entrei num espetáculo, eu fiz, ele foi tranquilo, uma temporada terminou, já abriu uma audiência. Audiência, eu virei juíza nesse mesmo caminho. Já abriu uma audição, eu passei em outra e foi ótimo, assim, nunca tive nenhum problema. Nunca faltou dinheiro, nunca faltou trabalho, tá tudo sempre incrível. Tranquilo, sempre tudo tranquilo. Eu sei que a gente ia falar, é que inicialmente eu queria conversar sobre exercício de teatro, mas eu fiquei tão curioso. Por exemplo, você, Tiane por Tiane, Gabriela. Ai, adoro, sempre quis. Sempre quis. Não, uma pergunta real, tipo,
todo mundo... Houve uma época no Brasil em que todo ator queria ser global. Sim. Quero ser Globo, quero ser, assim... como é que é o nome da novela de adolescente? Malhação. Isso, Claro. todos querem malhar. Todos querem... como é que é o nome do Gigabyte? Quero Nossa, no mas Gigabyte. isso aí você tá... Amiga, eu já falei, né? eu não ligo televisão há tanto tempo. Ai, que ruim. Então, Eu só vivo no mundo dos livros. É apenas... Infelizmente, eu não ligo televisão. Tudo que eu leio é com palavras. Tudo que eu leio é com letras. Tudo que eu leio é com letras. Apenas palavras. Não consumo nenhum conteúdo visual. Mentira, super consumo, só a rainha do YouTube, em nome de Jesus. Tudo que eu vejo, aí você fala, nossa, realmente culto pra caramba. A galera fazendo assim slime, vamos fazer uma moeba em casa. Nossa, só cultura. Enfim, mas você, tipo, tinha essa pira quando você era mais nova? Qual que é a pira que a gente ficou falando? A pira da Malhação. A pira de ser global, vou ter 15 anos, eu vou fazer audição pra Malhação. Então, eu, na verdade, sou da época das Chiquititas, né? Amava. Eu queria muito ser uma Chiquitita. E aí eu escrevia o meu próprio roteiro de Chiquititas. Olha! Escrito by me, interpretado by me, dirigido by me. Eu fazia tudo, meu amor. One man band, só que atriz. Sim, então eu acho que a minha vontade de ser atriz surgiu da televisão, porque na minha casa a gente ficava com a televisão ligada, tipo, 24 horas por dia, assim. Provavelmente deve ter sido daí, imagino, né? Vai saber. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a fazer teatro, e principalmente que eu comecei a trabalhar com teatro de verdade, né? E que daí a gente começa a entender a realidade da televisão, como é que funciona você trabalhar na televisão de fato. Como? Aí isso dá uma desanimada. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Eu não tô perguntando, tipo, na verdade... como, hein? Me fala como é que é. Cadê sua voz agora, Você tá falando mal da Globo aqui? Não, eu realmente esqueci, tipo... É que, na verdade, porque eu não tenho... Assim, eu tenho alguma experiência com teatro, pouca no Brasil, porque, novamente, né? Eu sou muito international. Não, mas, tipo, de verdade, tipo, a pouca experiência que eu tenho com teatro no Brasil foi quando eu era criança, nada a ver. E depois... No musical. No musical na FAP e... Uma audiência que eu... Audiência. Audiência. Não sei porquê. Uma audição que eu fiz no projeto Broadway. Que foi incrível, inclusive. Eu adorei. Eu queria fazer várias audições. Eu queria só fazer audição. Tipo, eu queria ser a pessoa que faz vários pockets de audição, assim. É uma coisa que eu adoro. Adoro. A pessoa que não trabalha com isso, né? Exato, isso que eu ia falar. Só faz porque audição pra ser feliz. A ideia não é eu entrar e fazer nada. É só eu ter um lugar pra fazer uma performance. Adoro. A pessoa vem e fala, bom, ruim, foda-se. Tá ótimo. A pessoa vem e fala, bom, ruim, e aí? Não tava esperando nada mesmo, tá tudo ótimo. Não, mas tipo, então, super... a televisão, ela é muito cruel. Porque a televisão, ela busca beleza, né? A televisão... tem uma frase do Paulo Altran que fala que o cinema é a arte do diretor, o teatro é a arte do ator e a televisão é a arte do patrocinador. E é isso, né? A política, ela né, sim. querido? Claro. Isso aí nos anos... Muitos anos atrás. E é primeira isso. vez que a televisão foi surgida. E ela surgiu só pra vender, né? Sim, então, na verdade, os programas que a gente vê, eles são entre propagandas, né? Eles só estão ali pra chamar atenção pras propagandas. Sim. E mesmo a novela, por exemplo, você não tá... o diretor não tá tão preocupado no que o ator está fazendo, no sentido de... Claro que tem um sentimento e tudo mais, mas, por exemplo, o ator vai entrar no carro, o mais importante é como o ator vai mostrar aquele carro, entendeu? Não é exatamente a história, mas é o que a gente tá vendendo ali. Então, a televisão ela é muito preocupada com a beleza, com o que vende, né? E aí, o que vende? É a menininha bonitinha, loirinha de olhinho clarinho, não sei o que, o cara malhado e tal. Então, ela é muito cruel nesse sentido. Ela é muito de perfil. Então, se você não tem o perfil, você não vai ter trabalho. Não importa. Ou você pode ter um ou outro, né? Mas, por exemplo, a gente liga a televisão na Malhação. Quantos gordos tem lá? Quantos negros tem lá? Hoje eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu sei que tem duas gays agora na Malhação. Eu vi um negócio assim. Assim, eu não tô acompanhando, então não sei. Mas isso é uma realidade, né? Falando também um pouco de filmes, assim, porque filme não é tanto assim. Porque normalmente o filme, ele... É uma arte do diretor mesmo. O diretor, ele faz o filme acontecer e você paga pra consumir aquele filme. Ele não precisa de um patrocínio pra acontecer. Às vezes, precisa pra fazer acontecer pra depois você tornar o dinheiro. Mas não é o foco principal. E tem muitos tropes. Muitos... Como é que é trope em português? Não sei o que é trope. Trope é, vamos supor, a menina gorda é engraçada. Um estereótipo? Isso. Tem...
Desculpa, gente, tava pensando em inglês. Luciana Gimenez. Isso acontece comigo a gente foi alfabetizado em inglês? Não tem como. Infelizmente. Fica difícil. Hashtag namorado do Biel. Enfim, tem muitos estereótipos que são reforçados. Sim. E quando você vê na televisão, como eu falei, tipo, nos filmes é muito comum, mas na televisão deve ser ainda mais comum, porque isso é algo que é utilizado só pra inserir aquele personagem. Se você quer uma menina engraçada, tipo, muito engraçada, normalmente você não vai colocar a menina bonitinha pra ser engraçada. Sim, porque esse exatamente. não é o papel dela. Até porque, de um modo geral, gente, um modo geral, esses atores, eles não são tão bons. Claro, não tô dizendo que todo ator bonito é ruim, né? Mas, de um modo geral, a televisão ela não tá preocupada com a qualidade do ator. Ela tá preocupada com a beleza. Isso é um fato. Tipo, pode ser que tenha um ator melhor do que aquele pra fazer aquele papel. Mas ele não é tão bonito, ele não vai vender tanto, entende? Então, eles vão escolher o cara que é mais ou menos, até porque ali você pode editar, você coloca uns efeitos ali, uns fazer 100 mil e pronto. vezes aquela mesma cena até ficar Sim. um ok. Sim. Ok, assim como entra. hoje em dia conseguem produzir até cantor que não canta, né? Então assim, né, gente? Não é mesmo? Olha aí. Olha aí, não é mesmo? Tipo, ai, nossa, vou falar aqui uma polêmica. Eu acho que na música Starship não é a Nicki Minaj que canta. Tchan, tchan. Não, ela canta. A Nicki Minaj canta, ela é uma cantora ok, boa, tipo. Mas, por exemplo, tem música dela que não é dela. que não é dela, tipo, não é a voz dela. Uau. Tipo, então. É que agora que você falou de produção... Hoje em dia você pode produzir tudo o que você quiser, né? E justamente esse é um mercado que tá mais preocupado em vender. De fato. Então, é por isso que eu daí desisti dessa carreira de atriz de televisão quando eu aprendi isso, né? Quando eu descobri que era assim. Inclusive, eu resolvi me agenciar aqui em Curitiba, porque a Curitiba faz muito comercial, né? Ah, sim, comercial de TV. Em comercial até que é importante vários tipos, né? Eles usam mais tipos. Porém, os tipos que saem mais ainda são os tipos iguais os da novela, que são os que vendem mais, né? E aí o cara foi muito legal, porque o cara da agência, ele foi muito sincero. Ele falou, você tem o perfil da amiga da protagonista, digamos assim. Então é claro que você não vai conseguir tanto trabalho quanto uma menina magrinha, com esse perfil. Que são os perfis que saem mais, né? Ai, gente... Que horror. Mas ai, que nojo dessa sociedade que vivemos. Não, mas é a realidade. Mas novela é assim mesmo. E tem muita gente ainda hoje em dia que vai fazer teatro focando em TV. Sem saber dessa realidade, né? Porque... Vamos dar uma pausa? Vamos! Já estamos a meia hora, né? Só vamos dar aquele pequeno intervalo. Esse podcast é um oferecimento de amiga da protagonista, Tiane, sempre amiga, nunca protagonista. Este podcast é um oferecimento de rompimento do ligamento, aquele que não deixa você terminar sua temporada. Esse podcast também é trazido para você por FAP, mudando o currículo no meio do caminho. Este podcast é um oferecimento de aulas de dança quando você é criança, para que você nunca mais se esqueça. E é isso, por hoje é só. Qualquer outra pessoa que quiser patrocinar também terá aqui. Por exemplo, esse podcast é um oferecimento de Teatro Regina Vogue, empregando as pessoas quando saem da faculdade. Amei, sim, por favor, estamos aí. Pode ser assim que sair da faculdade, pode ser muito tempo depois também. Durante a faculdade. A gente tá assim, tá aceitando sempre, tá? Pode chamar que a gente vai estar lá fazendo. Ai, meu Deus. Enfim, essa foi um pouquinho da história de Tiane Antunes. E agora o que a gente queria falar, o que eu pelo menos queria falar um pouco é sobre exercícios que atores fazem antes de atuar. Sabe? Ou eu não sei se já estão atuando. Aí eu não sei. Sabe quando você tá vendo... eu não sei se alguém já fez aula de teatro, mesmo que seja assim, na escola, sempre tem um... Exato. Senhora, explique. Meu Deus. Muitas coisas. Vamos lá. Caraca. Deixa eu ver. Eu posso falar um pouco do que eu tinha na faculdade, por exemplo, né? Na faculdade, a gente tinha aulas práticas e teóricas, né? Porque era uma faculdade, afinal de contas. Mas, geralmente, um curso livre, você vai ter aulas de expressão corporal e expressão vocal e interpretação. Digamos que a divisão seja mais ou menos essa, né? Aula de expressão corporal.
Que é aquelas aulas que a gente vê as pessoas fazendo o quê? Se pirando. Isso, muito louca. E mexe o corpo, e sente. Ai, como é que é? Os várias camadas embaixo. Isso, e no níveis. meio, isso. Agora os níveis em cima, lá em cima. Você é uma sementinha, vai crescer. É isso aí. Essa seria a aula de expressão corporal. O que acontece? O que acontece? Me explica, porque... Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma ativação do nosso físico mesmo, né? O que acontece é que tem muita gente que não sabe onde está o corpo. Você fala, onde estão as minhas mãos? Onde estão os meus pés? E isso, você que está me ouvindo, tá pensando, meu Deus, mas que complexo. É claro que eu sei onde está minha mão, onde estão meus pés. Só que acontece que o corpo que a gente tem que ter quando a gente tá na cena é muito diferente do corpo que a gente tem que ter cotidianamente. Então o que acontece é que no nosso cotidiano você não precisa prestar atenção no seu corpo, você não precisa ter uma noção do seu físico, né? Seu dia a dia você só vai vivendo e você vai seguindo conforme a sua demanda, né? Agora, quando você vai realmente criar uma personagem, ou mesmo quando você vai se apresentar pra muita gente, não necessariamente só falando na parte do teatro, em criando um personagem, mas quando você vai se apresentar pra muita gente, o seu corpo ele já tem que estar muito diferente, né? E você tem que saber lidar com esse corpo, saber o que eu vou fazer com esse corpo quando eu tô na frente de muita gente, e mesmo quando eu tô numa situação de estresse, né? Que é o que acontece quando a gente vai lidar com muita gente. Eu acho que um dos maiores medos do mundo é falar em público. É mesmo? Sim, tá na lista de maiores medos que as pessoas têm. Tipo número 1 ou 2, assim, é bem próximo dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. Então... E eu nunca tinha pensado... Na parte de atuação, realmente... Eu falei, não, tá tudo bem, realmente. Por exemplo, básico de teatro, né? Tipo, teatro, normalmente você tem que estar voltado pro público pra ele ver sua expressão, pra ele ver não só o modo de sua expressão facial, mas também corporal, pra ajudar a impostar a voz. Então você tem que estar virado, tipo, você tem que saber pra onde seu corpo tá. Mas agora que você falou também de falar em público, realmente você ter noção de como você está Olha a palavra política, empodera. Ui, é isso mesmo. Empoderadíssima, ela desconstrói tudo, minha querida. Quero ver, milita toda. Mas é verdade, te dá poder naquilo que você tá fazendo. Exatamente. E aí, por isso que a gente faz exercícios corporais, expressão corporal. Mas daí não tem nenhum objetivo, tipo, minha personagem, ela vai só estar no nível superior, assim, sabe? Normalmente, a aula de expressão corporal, não. Não é uma expressão corporal para construir. Daí... a gente entra na aula de interpretação. Que aí, na aula de interpretação, você vai focar mais na sua personagem. Na construção de personagem. E a aula de expressão vocal, que é os... Tipo, esse, assim, eu sempre gostei. E eu sempre gostei de zoar. Sabe? Sim, tipo, sim. eu vou fazer teatro, tá bom? É o que todo mundo zoa, né? Nossa, a gente zoava muito a minha professora da faculdade. Tomara que ela não escute esse podcast. Não, mas é porque ela fazia exercício que era de ficar acertando bolinha na cestinha. E daí você ficava... Daí ela mudava a cestinha de lugar. Agora a cestinha tá no chão. Daí você vai... Que são justamente as coisas que te fazem entender melhor a sua voz, né? A aula de expressão vocal é basicamente isso. E aí... De novo, né? Quando a gente fala de falar em público, de um modo geral, também a forma como você usa a sua voz. Porque é a primeira coisa que a gente trava quando tá com medo, né? Quando você vai falar em público, por exemplo, ou você fala muito baixo, ou você fica com aquela voz presa, parece que não sai, você não consegue. Eu tinha uma amiga que parecia que ela tava chorando. Tipo, eu tava conversando com ela normal, que nossa, blá, 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 ela subiu ali, tipo... Falei, e é por isso que é importante. A senhora é tão eloquente, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu te conheço. Eu sei que você sabe falar. Exato. E é por isso que é importante a gente unir os dois, né? Porque, por exemplo, esse medo físico, essa sensação que a gente tem quando vai falar em público é físico, é fato. Tipo, você sente na palma da sua mão, você sente em tudo, só que ele é projetado pro mundo através da sua voz. É claro que o corpo também, né? Mas a tua voz é o principal que não sai, né? E aí, dentro do teatro, dentro desses exercícios, a gente consegue... Digamos, você consegue ainda estar nervoso, mas lembrar de como é que você faz pra tua voz sair. Você tem um protocolo a seguir pra poder garantir que você não... né? Que você não vai travar. Exato. Que você não, né? Porque daí é o que a gente fala que a gente sabe dar trucão, né? Que é tipo, cara, você consegue ir lá e fingir que tá tudo bem, mesmo não estando tudo bem, né? Olha só que profundo! Olha! Sabe essa vida de blogueira do Instagram?
Tudo mentira. É tudo mentira, é tudo mentira. Estou me doendo por dentro. E aí, os exercícios são basicamente esses, assim, né? Pra você se entender. Eu tinha uma professora, por exemplo, na faculdade, que no começo era uma professora de interpretação. Mas todo início de aula, a gente ficava pelo menos 30 minutos deitados no chão. E era genial, porque aí ela fazia você deitar no chão e você perceber o seu corpo naquele dia. Então, onde que tá doendo, ou mesmo sensações físicas causadas pelo teu emocional. E isso é muito importante no trabalho de ator, porque você cria um repertório corporal. É verdade. Então, por exemplo, onde que eu sinto dor quando eu tô triste, por exemplo? Isso é super importante. Gente, achei a touro. A nossa agora... Olha, o mundo se abriu na sua frente. O mundo se abriu na minha frente, sabe? Nesse instante, do nada, as cortinas se abriram e eu vi o interior da vida da mente de um ator. Menina. Cara, que incrível. Nossa, sério, eu estou assim... É porque assim, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com emoção. Nesse momento, eu tenho sido uma pesquisadora das emoções, digamos assim. Mas, geralmente, quando a gente tá falando de exercícios básicos, quando você começa a fazer teatro, é claro que os seus exercícios vão ser um pouco diferentes. Você não vai focar numa coisa só, né? E eu agora, que já sou profissional, que já tô trabalhando há bastante tempo, eu descobri um método, pode-se dizer assim, não sei se seria esse o nome certo, mas que se chama Rasa Boxes. Que foi um monstro lá de Nova York que criou o Richard Schachner. Que ele pegou um pouquinho lá do teatro oriental, lá da Índia, que eles são muito sábios. E aí ele é baseado, na verdade ele é um tabuleiro. Olha a loucura do Na verdade do é War, você está jogando no Banco Imobiliário. Na verdade, ele é só um exercício, né? Você pode até fazer ele com uma finalidade, mas de um modo geral ele é pra você exercitar. O que acontece é que o Artaud, que é um pesquisador de teatro super conhecido e antigo, né? Ele dizia que o ator, ele é o atleta das emoções. Olha que coisa mais linda. E aí o Richard Schachner, investigando isso aí, depois que ele foi na Índia e tal, não sei o quê, ele criou o Rasa Boxes. Que você faz um tabuleiro no chão e você faz 9 quadrados. Né? Então, 3, 3, 3. Tá. E aí você coloca ali as emoções. Tipo um jogo da velha, assim. É tipo um jogo da velha, gigante. E aí você coloca 9 emoções que, segundo a pesquisa do Richard Schachner, são as emoções que a gente tem. Fora essas 9 emoções que ele coloca, as outras emoções são apenas mistura dessas emoções. Então ele coloca essas emoções que eu posso até falar agora, mas talvez eu esqueça. Vai. Qualquer coisa a gente já sabe o que vamos fazer, Vamos né? lá. Adoro. A gente coloca a famosa voz do Google. Adoro. Rasa Box se baseia em 9 emoções. 9. Certo. São elas: amor, alegria, tristeza, raiva, coragem, medo, nojo, surpresa e paz. Olha aí. Sim. Algumas são complicadas, tipo assim. Não, Você já falou da paz, complicado. né? Que é bizarro, que é Sim. tipo, uau. É que, na verdade, o que acontece Mas é que coragem também ele parece pegou Rasa Box. O Rasa vem da Índia. Que são, então as palavras são indianas. Então às vezes não é. E aí é difícil de traduzir. Tanto que Tem que traduzir emoção, né? Tipo, entende? uma palavra significa uma emoção. E aí, como é que você vai dizer o que é aquela emoção especificamente? Então, assim, a gente coloca esses nomes, mas é do tipo, justamente, tipo, por exemplo, coragem, tem gente que traduz como virilidade, como vigor, aí alegria pode ser riso, humor, entende? Então, tem um monte de coisa, assim, aí a gente dá uma fechada nesses 9. E aí, então você faz o tabuleiro no chão e coloca essas 9 rasas que a gente fala. E aí a ideia é justamente você entrar na rasa e você explorar essa emoção. E aí, por exemplo, o curso que eu fiz, você primeiro entrava e você pensava na sua respiração naquela emoção. Unicamente. Maravilhoso. E aí é muito legal você pensar isso, porque no nosso cotidiano a gente não pensa em todas as respirações que a gente tem. Mas a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com a respiração, né? Cada momento da sua vida você respira de uma forma natural, sabe? Você não se força. Sim. Tipo, quando eu tô com raiva, mas assim, uma expressão normal, ele tá bufando. Exatamente. Sabe? É uma expressão direta que a gente tem quando a pessoa tá com raiva. Normalmente não é uma respiração, tipo... Exatamente. Sabe? E aquela respiração mais curtinha, né? Exato.
Então, é algo que o nosso corpo faz naturalmente e o ator pode reproduzir. Exatamente. E aí o que acontece? A respiração, sim. E a respiração é um negócio muito legal, porque a respiração ela te ajuda a entrar naquele estado, naquela emoção, né? Porque às vezes você tem dificuldade. Ai, nossa, hoje eu tenho que ficar com raiva, mas é difícil de entrar nessa emoção. Você começa pela respiração. E ela te ajuda a chegar naquela raiva. E aí o legal desse exercício é justamente o fato de você exercitar, de você ser um atleta mesmo dessas emoções. Porque você tá ali exercitando cada uma delas. E aí, quando você precisa, por exemplo, criar um personagem ou fazer a sua cena, você já vai conseguir acessar mais fácil aquelas emoções em você. Justamente porque é uma coisa tão individual, né? Como é que você vai dizer? Não, a raiva, ela se manifesta dessa forma unicamente. Não, ela é individual. Cada um sabe onde nasce a sua raiva, digamos, né? O que acontece com o seu corpo quando você tá com raiva. E aí é legal porque daí você pode explorar isso tanto em você, que daí você sabe como acontece em você, Sim. e as suas tendências quando você tá com raiva, como daí você pode também criar uma personagem que não vai ou não ter as mesmas tendências que você. Então, isso eu já acho too much, sabe? É porque, assim, você reproduzir suas próprias tendências, tipo, entendível, sabe? Você não até parece vai. fácil, mas assim, rolou, sabe? Agora, você reproduzir... Tipo, a ideia de criar um personagem pra mim é muito complicado, sabe? Tipo, porque tem esses nuances. Sim. Sabe? Porque quando aquele personagem tá com raiva, não é você com raiva. Sim, sabe? é o As personagem. expressões... Ai, eu fico... É que nem quando você vê... Que nem, adoro. É que nem que... Quando você vê algum ator interpretando alguém que viveu. Sim. Sabe? Tipo uma pessoa Eu real. fico, cara, que leitura que a pessoa... E isso que você tá falando do Rasa Box, dos Rasa Box, Rasa Boxes. das caixas de rasa, me parece um exercício super bom pra Sim. esse tipo de... Por exemplo, a Meryl Streep fez a Margaret Thatcher, né? Tipo, Meryl Streep, né, gente? Né? Não ia ficar ruim, não tem como. Não tem como, né? Ela podia fazer o Batman, né? Já diria. E é uma exercício que ela poderia ter feito, assim, porque tem muita informação sobre a Margaret Thatcher. Tem muito vídeo dela, tem bastante ela falando. Então é algo a ser estudado e ser reproduzido. Que eu já acho, assim, fora da minha alçada de possibilidades de um dia ser capaz de fazer, sabe? O Rasa Box, ele é mais usado pra você como unicamente um exercício mesmo. Sim, como eu falei, né? Mas aí, é claro, é um exercício tão maravilhoso, eu acho, pelo menos, que você pode perfeitamente usar ele com né? alguma finalidade, né, específica. Mas ele é legal justamente por causa disso, porque quando você começa a exercitar dentro do Rasa Boxes, você vai pros lugares comuns. Primeiro você vai pro estereótipo, né? Sim. Daí, tipo, beleza. E aí depois você começa a sair do estereótipo e você começa a se investigar. E aí, se investigando, depois que você para de fazer as coisas que você tem a tendência a fazer, porque isso também se esgota, você começa a fazer coisas que você também não imaginava que você faria, entendeu? Que é... Olha a doideira! Isso que eu ia falar, é tão profundo. Sim. E não profundo, tipo... Ai, nossa, não, é tipo, são levels de profundidade que você vai atingindo ao longo do processo. Porque, óbvio, você não vai fazer... um dia... um dia você não vai chegar a lugar nenhum. Mas um aí exercício. você vai fazendo... Me lembra bastante matemática. Eu sei que... Mas me lembra bastante porque, tudo bem, eu consigo resolver isso. Você resolve de um jeito, resolve de outro jeito. Ok, isso tá resolvido. Mas o que mais que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso fazer uma subtração. De 1 menos 2 menos 1. Ok, feito. Certo. Agora de 10 menos 8. Dá pra fazer. Agora 10 menos 11. Só ficou tipo... Sim, você já... Opa! Sabe? Você tem várias camadas que você consegue resolver, mas do início você não tem essa capacidade. Exatamente. Sabe? Então parece uma coisa bem... você vai pelo óbvio primeiro, você vai pelo que você já tá acostumado, pelo que você já conhece, e aí você vai tirando as camadas, é exatamente isso. E eu acho incrível. E pra mim é isso, pra mim ser atriz é isso, é você ter essa capacidade de acessar essas emoções. Porque realmente, quando você... E mais do que acessar, é você mostrar. E isso é muito legal. Porque daí, o Rasa Box também, o legal dele, e quando eu fiz o curso com a Júlia Sarmento aqui em Curitiba, ela falou que ela já deu esse curso pra várias pessoas, inclusive pessoas que não eram da área de arte.
Porque justamente é uma coisa que tá lidando com as emoções. Então também é psicologia, você pode lidar com qualquer pessoa dentro da Razabox. Se a pessoa ela com outra tem finalidade. emoções, Sim. ela pode... Exatamente, com outra finalidade. Só que aí, quando ela fez com a gente aqui em Curitiba, que era voltado pra atores, aí o mais importante não era só você sentir. Inclusive, não era nem você sentir, você não precisava sentir necessariamente nesse curso específico. Era você mostrar. Porque justamente a arte do ator é mostrar. E fazer chegar no outro, né? Eu, particularmente, ainda não sei como é que você mostra com verdade se você não tá sentindo. Ainda não cheguei nesse nível. Nossa, sociopata ela, nossa. Né? Mas quem sabe. E daí, e é legal justamente por isso, porque é um treinamento que não se esgota. Pois é, isso é uma coisa que eu acho super, ultra, mega interessante, real. Porque, igual eu falei, que a maior parte do pouca experiência que eu tenho é com teatro musical. E teatro musical é 100% quadrado. Sim, você outra vibe. a vibe é tipo, você não vai desenvolver um personagem. O personagem já existe, ele já foi interpretado 1 milhão de vezes, Sim. e você tem que interpretar daquele mesma forma. Sim. Essa é a ideia. E tá tudo bem, tem gente que critica bastante por causa disso, e eu entendo, eu super entendo. Tipo, não dá nenhuma individualidade pro ator. Não dá, realmente. Não tem nada disso. Mas... Pro público, é importante que o personagem seja o mesmo. Sim. Que é como ver um filme, só que melhor. Entendeu? Então, tipo... como eu disse, a pouca experiência que eu tive era... Tá, o seu personagem ele é assim. Pronto, tá aqui. E você, exato, o seu papel é ser este personagem aqui que eu criei pra você, que ele tem esse trejeito, ele fala desse jeito, ele olha pra esse lado dessa forma, e quando ele tá feliz ele faz tal coisa, quando ele tá triste ele faz tal coisa, quando ele tá se sentindo inseguro é desse jeito, e é isso que você precisa fazer. E daí, por exemplo, a experiência de um Razabox nunca passou pela sua vida. Né? Tanto é que eu até falei que quando eu... então, que isso tudo surgiu porque eu tava assistindo um vídeo do BuzzFeed. Sim, culturíssimo, eu sou muito culta. Eu tava assistindo um vídeo do BuzzFeed, do canal Ladylike, em que elas treinam pra ser do Cirque du Soleil. E nisso elas têm que criar um personagem que chama esperma alguma coisa. Que daí eles são tipo... seria tipo, sei lá, os macacos voadores macho de Oz, assim, sabe? Sim. Por isso que eles estavam correndo lá. E quando eu vi de fora isso, eu falei, nossa, entendi. Entendi, tipo, qual é a finalidade do exercício. Né? E eu lembro que durante o musical, muito que eu tinha era um momento pra gente entrar em contato, aspas, com o nosso personagem. Que já era criado. Sim. E eu até falei pra Tiane, nossa, eu nunca entendi direito. Porque quando eu tava fazendo isso, a única coisa que eu pensava era, eu tenho que dar realidade pra isso, desde que o meu diretor não me corrija. Então eu tentava fazer sempre a mesma coisa ou tipo, sempre os mesmos modos, o mesmo até o diretor falou, não, tá suave. Ou então o assistente de direção falou, meu. É isso. Isso, vai. E, meu, como pode ser? Eu real não pensava na possibilidade de pessoa criar um personagem nesse processo. Porque pra mim sempre foi, não, tá, eu tenho que... Sim, mas é justamente por causa do musical, né? Mas eu acho que o musical, assim, tenho várias questões com o musical, porque assim... Porque pra mim, eu acho que é o tipo de teatro que mais possibilita você ser truqueiro, digamos assim. Justamente por causa disso que você falou. O teatro musical, você já tá com um formato mais pronto. É um modelo que as pessoas elas vão assistir esperando ter um distanciamento, entendeu? Não é um teatro que, nossa, ele vai... Não. As pessoas, claro, se emocionam junto e tudo mais, mas tem um distanciamento justamente porque a partir do momento que a pessoa começa a cantar, você já sabe que aquilo ali não é vida real. Ninguém tá ali dizendo, nossa, isso aqui é pra parecer verdade. Não é. É o mais claramente que vira e fala, não, isso aqui é teatro, acabou. Então, se for um bom ator, no sentido de ter a técnica e tudo mais, ele não precisa ser um grande fazedor de personagens, digamos assim, né? Sim. Porém, eu acho que a pessoa tem que ser muito boa, daí justamente porque ela tá pegando um molde pronto, e tem atores que eles têm a capacidade de já pegar esse molde pronto, mas fazer de forma genial da forma deles. Sim, e é por isso que, tipo, sei lá, é que como eu não conheço muito de musical, mas existem nomes que são muito famosos por fazer personagens que já existem, não tem? Sim, tipo, sei lá, o fantasma da ópera daquele cara é genial. Tipo, eu gosto da... É que assim, que ficou
tem, assim, grandes nomes incríveis de pessoas. Por exemplo, a Idina Menzel, que ela foi a primeira élfaba do Wicked. Tudo bem, ela foi a primeira élfaba do Wicked, então, tipo, parte do processo veio dela, obviamente, mas ela também foi outros personagens no meio do caminho. Ou então o Neil Patrick Harris, que ele é um ator famoso. Eu tô dando esses nomes que são nomes, tipo, muito mais famosos, que provavelmente quem tá ouvindo já ouviu falar, já viu ele como Barney no I Met Your Mother. Ele fez o Roger do Rent. Não. Enfim, ele fez um dos 2 personagens principais. Voz do Google. Voz do Google, exato. Do Rent. E ele fez um trabalho absolutamente incrível. E ele tem isso. Ele é um ator que faz isso muito bem. Os papéis que ele é colocado, que ele é inserido no teatro musical, ele é incrível. Exato. Não que na TV e no cinema não seja tanto, mas ele é meio tropezinho, assim, sabe? Ele é meio estereótipo. Ele é... Como é que é quando você cast? Quando você é castado, quando a pessoa te contrata. Você... Tem uma palavra, não tem? Existe uma palavra pra isso? Existe. É que a gente usa muito casting. A palavra casting. Enfim, quando ele é casted, quando ele faz parte do cast, normalmente eles esperam que ele faça o que eles já sabem que ele faz bem, sabe? Então, pra cinema e televisão, normalmente a galera espera isso. Nos musicais, nem tanto. E ele é um exemplo muito bom disso. Ele não fez nenhum grande papel famoso, assim, que ela fala, meu, caralho, nossa. Mas isso que você falou dele incorporar muito bem o personagem. E rola isso. Às vezes a gente, até mesmo no cinema, por exemplo, você vê, sei lá, Super-Homem. Quantos atores já fizeram Super-Homem? Mas tem aquele Super-Homem que, tipo, é o que todo mundo gosta, tal, isso aqui, entende? E eu acho que é isso que separa os atores muito bons de musical, por exemplo. Que são esses que já conseguem pegar os personagens prontos, mas que, nossa, cara, é aquele fantasma. Sim, sabe? sim. A Liza Minnelli no filme Cabaré, ela fez um trabalho maravilhoso. Ou então no próprio Chicago, a Zara Jones lá. Gente, o que aquela mulher fez, tipo... E se ela tivesse um setting de musical, ela também faria isso, sabe? E, novamente, eu tô dando exemplos, assim, tipo, mais fáceis de acessar também. Porque no contexto atual de musical, acho que o nome mais famoso que tá tendo hoje é o Lin-Manuel Miranda, que ele é o diretor, o compositor, o ator. Ai, maldito. Do Hamilton. E ele também escreveu as músicas do Moana. E agora ele vai estar no Mary Poppins. Ele vai ser o que foi o Clark Gable. Clark Gable, não. Ele vai ser o limpador de chaminé. Ele vai ser o limpador de chaminé do Mary Poppins. Então ele é um novo nome. E ele veio do musical. Ele nasceu num contexto de mas musical. agora o pessoal, principalmente de Nova York e tal, eles têm pego muita gente da Broadway para o cinema, justamente porque são pessoas que têm uma qualidade maior do que os atores que já são do cinema. Aquilo que eu falei da Keala Settle, do The Greatest Showman. Tipo, ela é da Broadway, ela é atriz, tipo... Sim, e claramente ela tem uma qualidade maior do que aqueles atores que só fazem cinema. Porque já tem uma experiência, já faz mais exercícios, né? Exatamente. O próprio caso que eu falei do Neil Patrick Harris, da Liza Minnelli, eles inicialmente eram musical. Sim. O Neil Patrick Harris, na verdade, ele é tudo. Ele é mágico, ele é ator musical, ele... maldito. né? Astronauta. E é maravilhoso. É bonito, tem 3 filhos, uma família incrível. Mas essa questão de exercícios, assim, aí existem vários, né? E dentro do teatro existem vários métodos específicos. Então, é importante, se você, meu querido, está pensando em fazer teatro, é importante você se encontrar dentro do que você acredita, né? Porque às vezes a pessoa começa a fazer teatro e, não serve pra isso, nossa, foi ruim, não sei o quê. É exercício. É como qualquer outro exercício. Você vai na academia, se for um dia, você vai sair de lá todo dolorido. Dali a 2, 3 meses, você já sente uns musculozinhos ali aparecendo. É a mesma coisa, é exercício. Se você for lá e você fizer 1 ano, vai ser uma coisa. Depois de 3, 4, 5 anos fazendo aquilo, é outra coisa. E aí você começa a pesquisar métodos e vertentes nas quais você se encontra melhor. Isso que talvez seja melhor pra você.
seja mais fácil pra você se encaixar naquela situação. Pra você encontrar a verdade, ou enfim, pra você, onde você acha que tua pira bate melhor. Sim, aí. sim, tipo, qual que você acha mais interessante. Então você, sim, é toda estudadora. Estudadora das emoções, das emotions. O que você aprendeu, tipo, durante Rasa Box, assim? Que você, tipo, falou, caramba, não tava esperando por isso. Ai, cara, pra mim... Porque sempre tem, né? Né? Ai, eu... Né? Sim, me bosta. Nossa, é que... Nossa, é uma pergunta muito difícil. É que assim... Eu sou uma pessoa que eu acredito que o ator ele tem que ter um corpo 100% preparado pra... Independente de qual método ele vai escolher. Uhum. Independente do que você vai fazer. Mesmo que você vai fazer um negócio que só vou ficar parado falando. Você tem que ter um corpo muito preparado pra estar fazendo aquilo. E aí... O Rasa Box, ele surgiu na minha vida junto com as máscaras tailandesas. Olha que louca. Balinesas. Balinesas, gente. Balinesas. Surgiu junto com as máscaras balinesas. Contextualizando melhor. Ok. Há uns 2 anos eu entrei num grupo de comédia dell'arte. Sim. Tá? E a comédia dell'arte, ela usa máscara também. Porém, nesse grupo de comédia dell'arte, o nosso diretor ele era muito tradicional. Então, eu quase não usei máscara. Isso porque, quando a comédia dell'arte surgiu, as mulheres não usavam máscaras e o diretor também não colocava máscaras para as mulheres, geralmente, né? Uhum. Mas ok, eu já achei muito interessante os poucos momentos que eu usei máscara, porque eu percebi que a máscara exigia um outro físico. E aí, quando apareceu o Rasa Box, junto com as máscaras, pra mim foi tipo, uau! Porque aí eu conseguia ter um corpo totalmente diferente do meu cotidiano, entende? E daí sim eu percebi que, ok, este é um corpo preparado para estar em cena. Porque o que acontece? Quando você coloca uma máscara, você está engessando seu rosto. Sim, então, porque muitas coisas você não pode mostrar porque tem uma máscara escondendo. Exatamente. Então, assim, eu achei isso muito legal, porque se você for ver, a gente que vem de uma cultura de televisão, o que acontece? A gente faz tudo a expressão facial. Então, Sim. Nossa, isso me irrita profundamente. Você vai ver uma atriz na televisão chorando. Aí ela só faz aquela cara de choro e não sai uma gota de lágrima. Ai, Jesus. Enquanto você tá pintando a unha do pé, sabe? Exatamente. Aí você fica tipo, nossa, cara, não tá me convencendo. E isso era muito legal, porque aí você tira... Como é que você faz um corpo triste? Não é um rosto triste. Uhum. Não é um choro. Ninguém tá vendo se você tá chorando de verdade ou não. Você tá sendo triste. O teu corpo inteiro é triste. A tua ponta do pé sabe? É triste. E daí, isso pra mim foi genial, sabe? Você ser a tristeza. Você não tá só mostrando. E daí que surgiu pra mim, acho que foi esse momento de... me descobri, sabe? É esse corpo que eu quero ter em cena. Mesmo quando você vai fazer uma coisa sem máscara. Uhum. Porque faz muita diferença. Depois que eu conheci o Rasa Box, depois que eu comecei a trabalhar esse negócio da máscara. Nossa, faz muita diferença você ter um físico preparado. E quando eu digo preparado, é realmente, tipo... O que você faz com o seu corpo? Porque tem muito ator que não faz nem musculação, entendeu? Uhum. E isso é um absurdo, porque, cara, como é que você vai pedir pro teu corpo tá ali preparado pra fazer uma coisa que ele não tá acostumado a fazer? E não é necessariamente musculação para, nossa, ter músculos definidos, tonificados. Não, é pra você ter um corpo preparado. Sim, capaz de fazer coisas que você precisa fazer durante o processo interpretativo. Sim. E assim, não quer dizer também necessariamente que, nossa, se você não é uma pessoa able-bodied, tipo, se você tem algum tipo de deficiência, você não consegue atuar. Não, de forma alguma. Não. Mas você, com aquele corpo que você tem, mesmo que não você tem que trabalhar ele de forma que ele consiga acessar as coisas. Isso que é muito legal no teatro, inclusive, porque ele é muito democrático. Qualquer um pode fazer. Justamente por causa disso. Porque aí você vai usar esse exercício pensando como eu uso as minhas limitações físicas a meu favor. Né? Nossa, achei isso realmente... Mas aí também entra a questão de você treinar técnica e de você realmente fazer... de você realmente... Quando você tá fazendo um espetáculo, quando você tá criando, você não vai ter tempo de voltar na técnica. A ideia da técnica é justamente ela ser tão mecânica no seu corpo que você já reproduz ela normalmente. E tem uma coisa que eu, pelo menos, costumo dissociar, é que, nossa, arte, quando a gente tá falando de arte, é um mundo completamente diferente. Não segue nenhuma regra que os outros... Mas, na verdade, segue exatamente as mesmas regras. Se você é, sei lá, engenheiro,
Eu falo engenheiro porque eu tô na matemática ainda na minha cabeça, sabe? Daí você aprende a fazer uma integração, uma derivação, aprende que isso é o que você usa para resolver aquilo. Quando você estiver no seu dia a dia, trabalhando, né, fazendo o seu trabalho, você não vai lembrar, ai, nossa, como é que eu devi... Não. A mesma coisa no teatro, tá? Tudo bem, você aprendeu isso, você sabe acessar essa emoção aqui, você sabe projetar sua voz desse jeito. Quando você estiver atuando, você não vai lembrar, isso. Ai, nossa, isso como é que era? Exatamente. E é por isso que eu falo do corpo preparado. Tipo, se você tá lá sentado no sofá, como é que você já vai levantar dali e já vai conceber um espetáculo? Entende? Cara, teu corpo ele tá em outra, sabe? Você tá paradão. Então, pra mim, pelo menos, não serve, sabe? Você tem que estar fazendo a técnica pra você conseguir para você conseguir ir pra frente. Você não precisar ficar voltando nisso o tempo todo. Por isso que geralmente quando você vai fazer, por exemplo, apresentação de curso livre de teatro, aí sim, beleza, daí você tem que ficar lá, pegando no pé dos alunos, falando o que eles têm que fazer, porque eles ainda não sabem. Só que a partir do momento que você já é profissional, você sabe que, em teoria, você sabe o que funciona, né? Em teoria, você sabe o que funciona, né? Opa! Sabe o que funciona pra você e o que não funciona. Se você acha que funciona ficar lá, você faz, e ok, legal. Mas se não funciona, você vai fazer outra coisa e tal. Então, galera, hoje a gente falou sobre isso, que é sobre a trajetória de Tiana e também sobre exercícios de teatro, de acessar emoções, enfim, tudo que vocês ouviram até agora. Até porque vocês estão ouvindo até agora. Parabéns! Muito obrigada, tá? A gente também ama vocês. E se vocês quiserem falar com a gente, você pode me seguir no Twitter, que eu sou João321, JAO321, e fala, nossa, mano, te ouvi lá! O que vocês acham de falar sobre isso? Nossa, achei muito ruim aquilo. Achei muito legal aquilo. Exato. Façam isso. Fala comigo, manda aquele DM, slide into my DMs. E por hoje, é isso. Tchau e tchau, tchau. Tchau, tchau.